Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo, para mais um momento, de leitura. Continuando o livro A Vida Intelectual, nós passaremos, para mais um pedacinho do capítulo número 3, que nós já lemos o 3.1 e o 3.2, que é a organização da vida. Iniciemos pedindo a intercessão da Virgem Maria, para que ela nos envie o Espírito Santo, para que a gente, com sabedoria, absorva, o que esse livro tem a nos ensinar, Em nome do Patre, et Filho, et Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut era principio, nunc et semper et saecula saeculorum. Amém. Em nome do Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Amém. Item 3.3. Cooperar com os seus pares. Todas as nossas explicações mostram claramente que a solidão, cujo o elogio acabamos de fazer, é um valor que deve ser temperado com outros valores conexos, que complementam e utilizam. No item anterior, ele falou da solidão, para nós admirarmos a solidão, principalmente na vida de estudos, Não louvamos a solidão gratuitamente. O sacrifício do convívio e da simpatia dos nossos irmãos tem uma compensação. Só temos direito ao esplêndido isolamento. Ora, não será este tanto mais rico, tanto mais fecundo, se a convivência superior buscada no recolhimento for favorecida por frequentações escolhidas e medidas com sabedoria? A principal frequentação de um intelectual, aquela que ficará em consonância com o que ele é, sem prejuízo de suas necessidades e de seus deveres humanos, é a frequentação dos seus pares. Digo frequentação, mas seria melhor dizer cooperação, pois frequentar-se sem cooperar não é o próprio de intelectuais. Mas como é rara essa conjunção de espíritos nesses tempos de individualismo e de anarquia social. O padre Gretry já o deplorava, pensando em Port Royal, e queria fazer do oratório um Port Royal menos o cisma. Quanto sofrimento poderíamos evitar, dizia, se soubéssemos viver unidos e cooperar. Se os grupos de 6 ou 7, unidos no mesmo pensamento, ensinássemos uns aos outros, tornando-os recíproca e alternadamente alunos e mestres. Se até por não sei que concurso de circunstâncias favoráveis pudéssemos viver juntos, se além das aulas da tarde e dos estudos sobre elas, conversássemos à noite, até mesmo durante o jantar, sobre todas essas belas coisas, aprendendo assim, ainda mais pela conversação e por infiltração do que pelas próprias aulas. Aqui eu vejo a família, É lindo quando os filhos estão estudando e sentam na mesa de jantar e vai conversar com o pai ou com a mãe no decorrer do dia, trocar aprendizados. É nesse momento que realmente a gente enxerga o fazer a catequese. Os ateliês de outrora, e sobretudo os ateliês de arte, eram compostos de amigos, eram famílias. O ateliê hoje é uma prisão, ou então um sindicato. Mas não poderíamos criar, premidos por uma necessidade que cresce cada vez mais em nosso ambiente, um ateliê familiar ampliado, aberto e não mais concentrado como antes. Seria este o momento de conceber e fundar um ateliê intelectual
uma associação de trabalhadores entusiastas e aplicados, livremente reunidos, vivendo na simplicidade, na igualdade, sem que nenhum deles pretenda impor-se sobre os nossos, mesmo que tivesse uma reconhecida superioridade, que seria preciosa para o grupo. Longe de qualquer competição e do orgulho, buscando somente a verdade, os amigos, assim reunidos, multiplicariam uns aos outros, por assim dizer, e a alma comum teria uma riqueza materialmente inexplicável. É preciso ter uma alma muito forte para trabalhar sozinho. Ser sozinho, toda uma sociedade intelectual, ser seu próprio estímulo e apoio, encontrar em um pobre querer isolado tanta força quanto pode haver num movimento de massa ou na dura necessidade, é um verdadeiro heroísmo. No princípio, há muito entusiasmo. Depois, com as dificuldades, surge o demônio da preguiça. Para quê? Nossa visão dos objetivos se enfraquece. Os frutos estão muito distantes ou nos parece amargos. Sentimos-nos vagamente enganados. É certo que o apoio de alguém, a cooperação, o exemplo, teria uma extraordinária eficácia contra esse spleen. Daria a muitos essa potência de imaginação e essa constância de virtude que são privilégios de poucos e que, entretanto, são necessárias à busca constante de um grande objetivo. Nos conventos, onde não há conversas, onde não há visitas, a influência de uma série de células laboriosas anima e revigora cada asceta. Esses alvéolos, aparentemente isolados, formam uma colmeia. O silêncio é coletivo e o trabalho conjunto. O acordo das almas ignora as paredes. O mesmo espírito reina, e a harmonia dos pensamentos abarca cada um deles como um motivo sinfônico que a onda geral dos sons carrega e prolonga. Quando em seguida os diálogos intervêm, o concerto se enriquece, cada um exprime a escuta, aprende e ensina, recebe e dá, e recebe conforme dá. E talvez esse último aspecto da cooperação deve ser o mais cobiçado. A amizade é uma maiêutica, extrai de nós os nossos mais ricos e mais íntimos recursos. Abre as asas dos nossos sonhos e dos nossos pensamentos obscuros. Controla nossos juízos, experimenta nossas ideias novas, conserva o ardor e inflama o entusiasmo. Temos hoje um exemplo disso nos jovens grupos e nas jovens revistas, cujos dedicados membros assumem uma tarefa e devotam-se a uma ideia. Os Gabiers de Laxane nasceram dessa vocação. A Amitié de France, a Revue de Jeunesse, a Revue de Juvisy e do Sanchor compenetraram-se cada vez mais desta realidade. Neles, nem sempre se vive em conjunto, mas trabalham-se como um só coração, uns cooperando com os outros, uns corrigindo os outros, todos protegidos e provocados ao mesmo tempo por um ambiente cuja a essência deve-se a um pensamento criador ou por uma grande tradição. Em todo caso, mesmo no isolamento material, busque em espírito a companhia dos amigos de verdade. Juntem-se aos seus grupos, sentem-se amigavelmente com eles e com todos os buscadores, com todos os trabalhadores que a cristandade reúne. A comunhão dos santos não é um falanstério, é, porém, uma unidade. A carne, por si mesma, para nada aproveitar. O espírito sozinho pode alguma coisa.
A unanimidade útil consiste mesmo em estar reunido com um grupo, em uma prisão ou em um grupo catalogado, do que em cada um esforçar-se com o sentimento de que outros também se esforçam, concentrando-se em algo sobre o que outros também se concentram, de tal maneira que uma tarefa deve ser realizada, que um mesmo princípio de vida e de atividade presida, e que as peças do relógio, cada um sendo o objeto da atenção exclusiva de um trabalhador em sua oficina, tenham a Deus por montador. Item 3.4. Cultivar as relações necessárias. Eu também já disse que a solidão do pensador não exclui seus deveres, nem ignora suas necessidades. Há relações necessárias, e já que são necessárias, fazem parte de sua vida, mesmo como intelectual, pois não separamos o intelectual do homem. Cabe a você ligá-las à intelectualidade a tal forma que não somente não a entravem, mas sejam postas a seu serviço. Sempre se pode fazê-lo. O tempo dedicado ao dever ou a uma real necessidade jamais é perdido. O cuidado consagrado a eles é uma parte da vocação e só lhe seria contrário se ela fosse considerada abstratamente, sem levar em conta a providência. Não devemos pensar, escreveu Maine de Biran em seu diário, que o único e melhor emprego do tempo consiste em um trabalho do espírito regrado, contínuo e tranquilo. Todas as vezes que agimos bem, em conformidade com a situação em que nos encontramos, fazemos o bom uso da nossa vida. Não vá pensar que sua obra vale mais do que você. É que mesmo um suplemento de possibilidades intelectuais pode prevalecer sobre o seu próprio aperfeiçoamento. O que deve ser feito, o que é preciso ser feito, façam. Se a sua humanidade o exige, ela bem saberá integrá-lo em si mesma. Minha mãe ela sempre criou a gente, né, interrompendo aqui um minutinho, para a gente realmente avaliar isso, né? A minha mãe sempre falava, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, o que você pode fazer agora, não deixe para depois. Porque muitas vezes o depois, né, ele pode não chegar. Ela sempre nos criou assim. E aí quando nós voltamos, né, para a cristandade, né, não deixe a sua conversão para amanhã, se você pode convergir hoje, né? Então aqui ele é muito claro nesse parágrafo, né, de que nós devemos aproveitar as nossas possibilidades, né? Se nós temos a possibilidade de realizar uma ação neste momento, que o façamos, né? O bem é irmão do verdadeiro. Ele ajudará o seu irmão. Estar onde se deve estar, fazer o que se deve fazer, é preparar a contemplação, alimentá-la e deixar Deus, por causa de Deus, como dizia São Bernardo. É doloroso sacrificar preciosas horas e frequentações em assuntos que, em si mesmos, são inferiores ao nosso ideal. Mas, como o curso desse mundo é também feito para aliar-se às virtudes, devemos pensar que a virtude extrairá dele sua parte, a virtude intelectual ou a virtude moral. Em certos dias, será unicamente através da moralidade que a intelectualidade ganhará o seu pão, apesar das suas concessões virtuosas. Em outras circunstâncias, ela ganhará por si mesma. Portanto, não esqueça que nas frequentações, mesmo nas mais corriqueiras, há sempre algo que se pode colher. Solidão, em excesso, empobrece. Alguém escreveu recentemente. Parece-me que o problema dos romancistas atuais é este. Se não andam pelo mundo, seus livros são ilegíveis. E se andam,
não tem tempo para escrevê-los. Angústia na medida que encontramos sempre. Mas romancista ou não, você deve sentir muito bem que não pode isolar-se completamente. Nem os monges o fazem. É preciso preservar, à vista do trabalho, o sentimento da alma comum, da vida, e como fazê-lo se rompendo em relação com os homens. Viver apenas em uma humanidade pensada? O homem isolado demais torna-se tímido, abstrato, um pouco bizarro, titubeia no mundo real como um marinheiro recém-desembarcado. Não tem mais o senso do seu destino. Parece olhar-nos como uma proposição que deve ser inserida, um silogismo, ou como exemplo a ser registrado num bloco de notas. A infinita riqueza da realidade também tem muito a nos ensinar. É preciso frequentá-la em espírito de contemplação, mas não abandoná-la. É o que, para nós, há de mais importante na realidade, não é o próprio homem, o homem que é o centro de tudo, finalidade última de tudo, espelho de tudo, ou que convida o pensamento de qualquer especialidade a um permanente confronto? Na medida em que podemos escolher, devemos organizar nossa vida de modo a estar, tanto quanto possível, em contato com pessoas superiores. Que não abra a porta da casa para qualquer um. Que seu tato seja como um crivo, ao convívio como alta sociedade. Anteponha o trato com as grandes almas. As pessoas conhecidas como espirituosas, prefira gente de peso, instruídas e de juízo firme, consciente de que, no mundo, se é tanto mais considerado um homem de espírito, quanto melhor se tiver destruída a própria inteligência. O que, sobretudo, ela não vá, por leviandade, por vaidade, por qualquer interesse sem consequência, levar seu marido aos lares tolos. É muito importante, né, o nosso convívio realmente com pessoas que aqui ele fala, né, superiores, né, ou seja, mais inteligentes do que nós, que tem a nos ensinar. Por isso, né, a valorização das pessoas mais velhas, mais sábias, né, que a gente saiba realmente interpretar, né, as pessoas do nosso convívio que são mais estudadas, né, que têm mais experiência. Às vezes nem sempre o grau de instrução, né, numa escola quer dizer que ele é sábio, né? Nós temos em nossas famílias com certeza pessoas de grande sabedoria e que nunca frequentou uma escola e que tem muito a nos ensinar. É isso que ele, né, que ele passa aqui resumindo. E eu acho muito válido, né, a gente observar isso de agora para diante. Quem que a gente está colocando em nossa casa, quem que a gente está colocando para dentro do nosso convívio, né, o que ele está semeando, o que eu estou colhendo. Que digo eu? Os tolos sabem, concorrem para nos servir e para contemplar e para completar nossa experiência. Mas não os procure. Eles são legião. Bem forte isso. Que digo eu? Vou ler de novo. Os tolos sabem, os tolos também concorrem para nos servir e para completar nossa experiência. Mas não os procure. Eles são legião. Aqueles, porém, que encontrar, saiba utilizá-los intelectualmente como uma espécie de contraprova e humanamente, cristamente, para o exercício de virtudes de que eles se tornam os clientes. A Sociedade é um livro que deve ser lido, apesar de ser um livro banal. A Solidão é uma obra-prima, mas lembre-se do que diz Leibniz, que nunca encontraram um livro tão ruim que não lhe pudesse oferecer alguma coisa.
Você não pensa sozinho, como não pensa apenas com a inteligência. Sua inteligência associa-se às suas faculdades, a sua alma com o seu corpo, a sua pessoa com as suas relações. Tudo isso é o seu ser pensante. Componha-se da melhor maneira possível e que até as suas taras, como as suas enfermidades, tornem-se valores, por alguma feliz indústria de sua grandeza de alma. De resto, nas frequentações, comporte-se de maneira que sempre o seu espírito e o seu coração dominem a situação. Assim não será nem invadido, nem contaminado quanto ao meio for medíocre. E caso ele seja nobre, o que ele fará é reforçar em seu interior os efeitos da solidão, o amor à verdade e as lições que ela lhes dá. Nossos contatos com o exterior deveriam ser como os do anjo, que toca e não é tocado, a menos que o queira, que dá e que nada perde, já que pertence a um outro mundo. Pela moderação dos discursos, você obterá também inconstância do recolhimento e essa sabedoria nas relações que é tão urgente adquirir. Falar para dizer o que é preciso ser dito, para exprimir o sentimento oportuno ou uma ideia útil, e depois calar-se. É o segredo para preservar-se sem deixar-se de comunicar, sem permitir que a chama se extinga, a fim de acender outras chamas. E também o meio de dar peso às suas palavras. A fala tem peso quando percebemos o silêncio por baixo dela, quando ela oculta e deixa adivinhar, por detrás das palavras, um tesouro que ela distribui como convém, sem pressa e sem uma agitação frívola. O silêncio é o conteúdo secreto das palavras que pensam. O que dá valor a uma alma é a riqueza do que ela não diz. É uma frase que a gente deve levar para a nossa vida, né? São aquelas frases que a gente pode até publicar, colocar nos nossos status, né? Muito, muito sábia. O silêncio é o conteúdo secreto das palavras que pensam. O que dá valor a uma alma é a riqueza do que ela não diz. Então fica aqui, nós encerramos aqui a este momento de leitura, né? Do Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Né? No próximo vídeo eu irei ler o item 3.5, conservar a dose necessária de ação. E eu espero você lá no próximo vídeo. Tenha um ótimo dia, meditem, pegue o livro no PDF, acompanhem, grifem, risquem, anotem, né? E fica aqui para o finalzinho deste vídeo de leitura. O silêncio é o conteúdo secreto das palavras que pensam. O que dá valor a uma alma é a riqueza do que ela não diz. Rezemos agradecendo e pedindo a Virgem Maria para que ela nos ilumine e nos agracie com tanta sabedoria e que a gente consiga aplicar nas nossas vidas. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.